Olá pessoal, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, dentro de um estudo longo. Todos somos vocacionados para servir em nome de Cristo. Nós estamos falando do discípulo por inteiro, integral, servindo a Cristo dentro do espírito da nova aliança. E hoje nós vamos ver o estudo número 13, a obediência do servo, ok? Vou ler um texto aqui em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, dessa maneira, tudo iria bem para eles e para os filhos deles, ou seja, a descendência para sempre. Ou seja, Deus estabelece um caminho de vida, um caminho de bênção, e Ele diz: olha, vocês têm a opção de escolher, mas por favor, escolham o caminho da bênção. Isso está bem claro ali em Deuteronômio. E para servir, a gente tem critérios, não é de qualquer jeito. A gente tem insistido nesse ponto, a questão do padrão, ok? E nós vamos falar um pouco sobre essa temática da obediência. Bom, como Jesus se definiu como pessoa? A sua personalidade, o seu ser, qual foi a melhor resposta que ele deu, o perfil que ele deu. Na verdade, o homem caído, ele não serve de referência. Isso a gente tem que ter clareza nesse sentido. Por melhor que seja, ainda tem defeito. Jesus veio do céu. Ele nasceu de uma virgem, e isso não foi à toa, isso foi uma necessidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele nasceu de uma virgem, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ou seja, para que a questão da queda, do pecado de Adão, não contaminasse o corpo de Jesus. Então Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. A gente tem que... É um assunto complexo, é bastante profundo, mas a verdade é essa. Daí a necessidade do nascimento virginal de Cristo. Isso a gente tem que ter claro. Bom, mas Jesus, ele não é nenhuma celebridade, nenhum popstar, não é assim que ele se define. Não é essa maneira que ele se retrata a si mesmo. E qual foi a autodescrição que Jesus deu de si mesmo? Está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e todos nós estamos nessa situação, porque nós nascemos no meio de uma guerra espiritual, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa foi a definição mais fantástica que Jesus fez de si mesmo. Manso e humilde de coração. E eu vim para servir e não para ser servido. E encontrareis descanso para as vossas almas. Aonde que eu encontro paz? Aonde que eu encontro descanso e alegria de viver? Nele. Não adianta trocar Jesus por outra coisa, não vai funcionar. Então, sou manso e sou humilde. A questão da mansidão a gente já viu lá no retrato de um servo, Bem-aventurados os mansos de coração. Aí já está lá no Mateus capítulo 5, versículo 5, E manso, a gente viu lá naquela lição, que é uma força controlada, ou seja, domínio próprio, temperança.
Eu tenho poder para fazer, mas eu escolho ter domínio, ter controle. É isso que significa manso. Manso não significa uma pessoa fraca, derrotada, que não tem capacidade para fazer nada. Jesus podia fazer qualquer coisa, mas ele optou por ser um servo em obediência ao Pai. É uma questão de força controlada ou sob controle, porque isso exige submissão a Deus. E humilde de coração, que é outra característica que ele diz de si mesmo, fala de um servo. Eu vim para servir, para doar, eu vim para abençoar, eu vim para resgatar, para restaurar, para salvar o que se havia perdido. Ele vem para trazer solução e esperança. Isso é humildade. Ele não veio para receber algo em troca, ele veio para dar. Isso é humildade. E tanto mansidão quanto humildade são virtudes de caráter. E Jesus está se autodefinindo assim: eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, não era como os fariseus, que tinha aquela hipocrisia religiosa. Era do próprio ser, da sua própria natureza, como estilo de vida. E essa humildade, quando você fala de dar, de doar-se, nós já vimos isso nas lições anteriores, aí traz a ideia de altruísmo, uma ação voluntária, intencional, para abençoar a vida de outro. Olha bem como que eu definia a expressão altruísmo. Uma ação voluntária, intencional, para abençoar a vida de outra pessoa. Que isso tem a ver com filantropia. E atenção para com as outras pessoas. Atenção não é só diplomacia. Atenção significa que você enxerga as necessidades e você é proativo. Então você está vendo a riqueza dessas definições de caráter que Jesus está dando de si mesmo. Ok? Então essa coisa de fraco, insignificante, impotente, não é essa a ideia que o texto bíblico traz. Bom, vamos ver aqui a questão da obediência, como é que ela se encaixa nessa questão do servo. Veja bem, serviço, ou seja, algo concreto que eu faço, envolvendo terceiros, e obediência andam juntos. Não tem como servir sendo desobediente, não tem como servir sendo rebelde. Deus não aceita. Porque a obediência é dentro do padrão que Deus estabelece, que é um padrão espiritual. Não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com a carne. É algo espiritual. E o Espírito Santo nos foi dado como ajudador, como aquele que nos ajuda a seguir por esse caminho espiritual que glorifica a Deus. E Jesus mesmo disse: olha, eu falo o que o Pai fala, eu faço o que o Pai mostra para mim fazer. Ou seja, eu dependo dele, eu sou submisso, eu sou obediente. Então não é servir de qualquer jeito. E aí quando a gente traz a questão da integral, servo integral, discípulo integral, é em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todo o tempo, em todas as situações, você está dentro daquele alinhamento que agrada a Deus. E outra coisa que a Bíblia diz a respeito de Jesus é que ele falava como quem tem autoridade. Autoridade não é só informação. Autoridade envolve sabedoria, unção e exemplo. Essas três coisas têm que andar juntos, não é? Eu tenho a sabedoria porque a revelação do Espírito Santo me dá esse conhecimento, é um conhecimento revelado. Eu tenho unção porque sem a unção do Espírito Santo, o que eu falo, o que eu faço,
não tem impacto, não tem influência, e eu tenho que dar exemplo. Totalmente contrário ao exemplo dos fariseus, que Jesus repreendeu com tanta severidade. Muito bem, então vamos ver aqui algumas questões envolvendo essas virtudes da mansidão e da humildade, porque isso aí traz princípios espirituais que nós precisamos captar. Bom, a questão de lavar os pés, porque aqui no texto da apostila você vai ver que é esse exemplo que é tomado. O costume de lavar os pés quando você chegava na casa de alguém é uma tradição do Oriente, ok? Então, se tivesse um criado na casa, ele já ficava na porta para lavar os pés dos visitantes que iam adentrar naquela casa. Se não, aquele que chegasse primeiro teria que fazer essa função. E Jesus fez isso naquela ceia, né? Porque a maneira como eles ficavam para comer a ceia, os pés ficavam perto do rosto da outra pessoa, ficava próximo. Então, vamos lavar os pés para ceiar. É uma questão ali que Jesus trouxe princípios para os discípulos, ok? Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente é isso. E Jesus lavou os pés dos discípulos, porque lama, poeira, você precisa lavar os pés para poder entrar na casa de alguém ou participar de uma refeição ou de uma ceia. Bom, primeira coisa, demonstração pessoal. Aqui eu só fiz o exemplo que a Bíblia nos traz. Demonstração pessoal. Espontaneamente Jesus fez isso. Ninguém falou, ninguém sugeriu, ele não estava querendo mostrar nada, ele simplesmente deu um exemplo para os discípulos. Não vou ler o texto, não vou entrar em detalhes, mas para vocês entenderem, porque espontaneamente ele fez isso. Depois nós vamos comentar mais alguma coisa. Qual é a lição que a gente tira disso? Servir é um ato praticado sem aviso prévio, é um estilo de vida. Não tem toda aquela programação, não. A necessidade surgiu, espontaneamente você se apresenta para ajudar. Isso é proatividade, é espontâneo, não é programado, não é com uma intenção subliminar, nada disso. Os fariseus faziam isso, mas nós não, nós somos motivados pelo amor, e o amor se interessa, ele tem essa percepção de fazer alguma coisa. Primeira coisa, né? A segunda coisa é aprender a dar e receber. A gente tem dificuldade com isso. Parece que não é bem assim, mas é exatamente assim. Olha, dar é mais fácil do que receber. Mas como é que dar é mais fácil do que receber, porque receber, aí tem a questão do orgulho. Isso é um problema sério, porque isso é sutil dentro de nós, e isso se manifesta de forma, quando você menos espera, você tem aquelas atitudes, né, de rejeitar o que o outro está dando, né? Você não é humilde para receber, você às vezes não recebe com alegria, você às vezes tem que representar para receber alguma coisa. E isso tem muito a ver com o nosso orgulho. E dar, a dificuldade nossa de dar é a mão fechada, a gente não é generoso. Então, tanto no dar quanto no receber, nós temos dificuldades. E para servir a Deus, eu tenho que ser livre, tanto para dar quanto para receber. Dar com alegria e receber com alegria. E faça tudo como para o Senhor, para a glória de Deus. E essa coisa de dar e receber tem a ver com relacionamentos. Como que o outro
percebe a nossa reação, a nossa atitude. Entende? E nesse sentido a gente tem que buscar em Deus uma liberdade que seja espontânea na nossa vida. Alguém te oferece um copo d'água e você recebe com alegria, não é? Porque eu estou lidando com pessoas e eu tenho que saber lidar com pessoas para não criar dificuldades, porque os demônios se aproveitam de todas as circunstâncias para endurecer o coração de alguém. O demônio vê defeito, porque a especialidade dele é ver defeito. Ele viu o defeito, ele aproveita. E eu tenho que me vigiar o tempo todo para não transmitir uma comunicação errada para outra pessoa. Entende? Quando você ama alguém, você se preocupa com a reação que ela pode ter. E eu me policio, eu vigio para que o diabo não leve vantagem sobre mim, ok? E eu tenho que me preocupar com as necessidades do outro, no sentido de promovê-lo, de fazer com que ele cresça na revelação, no conhecimento, na experiência, e que ele saia maduro, ou mais maduro, ou amadurecido daquela circunstância. É sempre com jeito. A gente às vezes é meio bruto nos relacionamentos. Quer ser meio autoritário, meio impositivo, e isso não funciona muito bem, ok? E Jesus, Pedro se levantou contra, falou: não, meus pés você não vai lavar. Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, ou seja, você está fora do ministério. A resposta foi dura e Pedro se enquadrou na hora. Entende? Porque muitas vezes nós somos tão ativos, tão bem-sucedidos em tudo que fazemos, que a gente tem dificuldade de receber algo de alguém. Você é tão independente, tão autônomo, que você quase que não precisa de ninguém. Mas a edificação do corpo de Cristo envolve relacionamentos. É um ajudando o outro. Entende? É nesse sentido que nós temos que entender aqui o que Jesus está falando. Outra coisa, e servo não é uma questão de fraqueza, mas sim de uma tremenda unção, de um tremendo poder presente na tua vida, de um caráter muito bem definido, mas que você controla, para não criar problema nos relacionamentos. Então é esse controle que você tem que estar ponderando o tempo todo. Bom, Jesus disse: olha, o que eu fiz vocês vão ter que fazer também. Só que Jesus não pediu para ninguém lavar os pés dele. Você percebeu no texto? Ele lavou os pés de todos, mas ele não pediu para ninguém lavar o dele. É um tremendo privilégio, né? Lavar os pés do Filho de Deus. Não. Ele falou: façam o que eu fiz com vocês, façam entre si, entre vocês. Ou seja, essa questão da humildade para servir o próximo, para ser uma bênção na terra, nesse sentido que eu tenho falado tanto, ok? E essa atitude tem que ser espontânea, porque senão parece política, né? É uma política de interesse, que você quer mostrar alguma coisa, quer ficar em evidência. Não, é espontâneo, em função da necessidade você se apresenta para servir. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus, através da nossa vida. Vamos concluir o nosso estudo aqui. Olha, hipocrisia religiosa é um atraso na minha vida e na tua vida. Vamos sair fora disso, porque isso não funciona. Religiosidade nunca mudou a vida de ninguém. Pelo contrário, se eu começo a insistir muito na minha religiosidade, os demônios se aproveitam, espíritos de engano. E aí fortalezas vão sendo construídas. Nada substitui a liberdade que nós temos em Cristo. Entende?
Isso é importante, a gente tem que valorizar isso. Primeiro ponto aqui, para a gente fechar o nosso estudo. Obediência significa envolvimento pessoal. Quando você vê alguém precisando de carona, qual é a sua atitude? Coisa simples. Quando você vê um idoso precisando de uma cadeira para sentar, qual é a sua atitude? Isso tem que ser proativo, espontâneo, imediato. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, eu tenho que entender a necessidade do outro e se eu posso fazê-lo, eu faço. Ok? Isso é envolvimento, porque às vezes a gente dá uma cesta básica para alguém, mas não quer se envolver com a pessoa, fica distante, não quero muito contato, sabe? Não, na edificação da igreja a gente tem que se envolver com as pessoas. Promover pessoas significa que eu tenho que me envolver com ela e ajudá-la naquilo que for preciso, for necessário. Outro ponto, obediência exige altruísmo, ou seja, se interessar pelo próximo, amar a Deus e amar o próximo e ser proativo nesse sentido. E não adianta nada pregar para alguém que está passando fome. Primeiro você tem que cuidar das coisas básicas, né? Depois você trabalha questões espirituais. A gente precisa ter um pouco mais de senso de realidade para enxergar a situação daquela pessoa com quem nós estamos lidando. Outro ponto, obediência resulta em felicidade. Bem-aventurado aquele que serve, mas isso tem preço e isso tem risco. E eu tenho que ter consciência disso, e nós já vimos isso, né? Eu não sei se nós vamos ver mais alguma coisa para frente, mas eu acho que tem outras lições onde a gente vai entrar nessa questão do risco. A questão do risco, do preço e todas essas coisas que vão acontecer na nossa caminhada, eu tenho que estar maduro para não me perder pelo caminho. A pessoa reage mal. Qual é a minha atitude? Eu continuo firme na minha posição de abençoar, de fazer diferença, eu relevo aquilo, não levo para o lado pessoal e continuo abençoando aquela pessoa. E se ela fecha a porta, eu simplesmente sigo o meu caminho. Eu não vou parar de servir a Cristo porque alguém teve uma atitude, uma reação negativa. Eu sigo o meu caminho, mas eu não fico preso naquele conflito. Eu libero perdão e sigo em frente, porque eu sou um pacificador, eu sou um servo de Deus e eu sou muito ocupado, trabalhando dentro daquilo que nós temos que fazer, que é edificar uma igreja para Cristo, preparar uma igreja para o arrebatamento. A nossa expectativa, a nossa perspectiva, a nossa missão tem esse sentido, ok? E a gente não pode parar pelo caminho. E servir significa aquela paz, aquela alegria da salvação, aquela certeza de que você vai estar com Cristo na glória, sabe? São coisas espirituais no meu coração que me deixam alegre, né? Otimista, com expectativa, porque são coisas espirituais, e Deus cuida de mim, Deus é fiel, Ele me abençoa. Enquanto eu cuido das coisas da igreja, Ele cuida de mim e dos meus, sabe? Deus Ele não está dormindo no trono, Ele está atento e observando todas as minhas necessidades, e Cristo pagou o preço de toda a solução para a minha vida. Eu tenho que crer nisso e andar nesse nível, ok? Mas a gente tem que ter maturidade para suportar aquelas situações desagradáveis que vão acontecer, e ninguém está isento desse tipo de coisa. Muito bem, nós trabalhamos com propósito, com
objetivo, nós temos a motivação correta, nós perseguimos o caminho da maturidade porque nós queremos ser frutíferos para o reino de Deus. E é com liberdade que nós fazemos isso. Mas eu digo uma coisa para você, vale a pena seguir esse caminho. A religiosidade me leva para ficar sentado num banco e isso não funciona, isso não vai me ajudar. Algum momento a frustração chega e aí pode ser tarde para mim recuperar o tempo perdido. Vamos seguir esse caminho, você vai ver que os frutos vão confirmar que você está no caminho certo e você vai sentir aquela presença gloriosa de Deus na tua vida, servindo pessoas e abençoando pessoas. Ok? Medite nessas coisas, leia os textos, reflita com calma, não é? E coloque em prática, porque só ouvir não muda a minha vida. Eu preciso meditar e colocar em prática tudo aquilo que Deus, através do Espírito Santo, tem feito chegar até a mim. Ok? Que você tenha uma semana desafiadora, colocando em prática tudo isso, ok? E que você esteja firme na igreja. Não abandone a igreja. Pelo contrário, continue firme no seu grupo de amigos, aqui conosco na igreja local, na Winner, e que você seja vitorioso em todas as coisas, ok? É o que eu desejo, é a minha oração a Deus pela tua vida. E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.